Glória a Deus. Shalom, igreja do avivamento. Amém. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Eu quero convidar você nessa hora, sem mais delongas, a abrir a sua Bíblia, ou talvez o seu celular, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, de 9 a 10. E quero compartilhar com você nessa noite uma rápida reflexão sobre o processo necessário para acessar a presença de Deus. Existe um processo, pastora? Sim, existe. Existe um processo. A Bíblia diz que o Senhor prometeu se deixar encontrar. E o evangelista Lucas, no capítulo 11, versículo 9, diz assim: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Fala comigo, porque qualquer que pede, diga, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, diga, a porta se abre. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos tanto nesta noite, pelo privilégio que temos de, como igreja, estarmos reunidos em torno da Tua palavra. Senhor, eu quero consagrar mais uma vez os céus desse lugar a Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, pedi que se cumpra a Escritura, onde diz que a Tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre um propósito para o qual o Senhor traz aos nossos ouvidos e aos nossos corações nessa noite. Deus, em nome de Jesus, nós como igreja tomamos a autoridade que há no Teu nome, no nome de Jesus, e repreendemos toda a surdez espiritual, toda a mente que se opõe à glória, à presença, ao governo do Senhor neste lugar. E declaramos céus abertos para a fé nesta noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, entregar um forte aplauso ao Messias. Queridos, não é incomum você encontrar pessoas buscando, entre aspas, a presença de Deus de uma forma que possa lhe causar um impacto. E algumas pessoas também procuram isso para que os outros vejam que ela tem esse acesso, que ela é uma pessoa talvez privilegiada. A presença de Deus é essencial à nossa sobrevivência espiritual. A presença de Deus nos coloca numa atmosfera que preenche todas as nossas necessidades. Do corpo, da alma e do espírito. A presença de Deus preenche nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então, pastor, é só chegar na igreja, começar a cantar, levantar minha mão, e a presença de Deus vem. Existem princípios para que possamos, diga, acessar. Você tem uma conta no banco. Então, você baixa o aplicativo da sua conta no seu celular. Mas não é só clicar no ícone do aplicativo que vai abrir a sua conta. Tem um passo a passo, tem uma leitura facial, tem uma senha, tem uma série de critérios para você chegar ao momento de poder efetuar transações naquele ambiente, ainda que virtual.
Talvez você possa estar dizendo assim, pastora, eu não sabia que existe, diga, um processo. Existe um processo para que eu possa desfrutar da presença de Deus. Oi, não é qualquer pessoa, não. Não, não é qualquer pessoa. O acesso à presença de Deus é feito através de critérios e princípios. Diga, critérios e princípios. E esses critérios envolvem seu corpo, envolve sua alma e envolve o seu espírito. E se você entender isso hoje, vai virar uma chave na sua vida. Porque você vai andar 24 horas com os céus abertos sobre a sua cabeça. A compreensão do processo que precisamos realizar para acessar a presença de Deus. No Antigo Testamento, talvez você saiba isso, no tabernáculo existiam 3 lugares, e esses 3 lugares remetem a nós como um ser tripartido que somos. Fala comigo, corpo, alma e espírito. Então, ali no tabernáculo, existia o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E a presença de Deus era sinalizada através da arca da aliança que ficava no santo dos santos. Porém, hoje, esse processo que era realizado no Antigo Testamento, ele não é exatamente da mesma forma. Não é literal que você tenha que chegar no átrio com um animal, que aquele animal precisa ter o seu sangue derramado no átrio, que a carne precisa ser queimada, e você leve um pouco daquela carne para a sua casa, e ali o seu culto foi realizado. Buscar a presença de Deus, para muitas pessoas, é contar o testemunho de uma oração respondida. Fala comigo assim, a face do Senhor é mais preciosa do que as suas mãos. O que Deus pode fazer por você como pessoa, para que você se sinta cheio da presença dEle, é mais importante do que qualquer bênção que você possa receber das mãos dEle. A pessoa e a presença de Deus são mais importantes do que as bênçãos que Ele pode nos entregar. Então, o acesso no Antigo Testamento e hoje mudou, mas o processo não mudou. O processo não mudou, porque tudo que está no Antigo Testamento remete de alguma forma para nós no tempo da graça. E o átrio, ele representa o nosso corpo. O lugar santo representa a nossa... Fala aí que eu sei que você está vendo, que eu estou vendo a mesma coisa que você está vendo. A nossa alma. E o santo dos santos representa o nosso espírito. Então, o acesso mudou. Antes, para você sacar o dinheiro, você tinha que ir lá na agência, não era? Pegar uma fila, chegar na boca do caixa e você conseguia acessar o seu dinheiro. Mas hoje você faz um Pix e acabou. Você nem vê o dinheiro e o dinheiro está na sua conta.
Mas os processos de segurança, eles continuam, eles são feitos de forma virtual. Talvez você já tenha dado risada naqueles memes no Instagram da pessoa encostando o rosto, afastando o rosto, virando, fechando, aproximando, no desespero para fazer uma leitura facial, não é? Para acessar o seu banco. A Bíblia chama esse lugar da presença de Deus de alguns nomes. Para nós hoje, no tempo da graça. A Bíblia chama de lugar secreto. Chama de esconderijo do Altíssimo. Chama de sala do trono. No Velho Testamento, esse lugar era isso mesmo, o Santo dos Santos, não é? Verdade, hoje não faz mais sentido repetirmos os rituais da lei de Moisés. Você não vai ver ninguém chegando com um cordeiro na mão, esperando o sacerdote para, de alguma forma, cortar aquele animal em um lugar que ele sangre. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E todo aquele processo que era feito no átrio, de queimar uma parte do animal, ele tinha um significado para nós. Irmãos, nos cultos no Antigo Testamento, não tinha louvor, não tinha dança, não tinha oração de guerra espiritual. Fala comigo, o culto era a oferta. Em Pentecostes, as famílias viajavam para entregar a oferta de primícias. E quando eu queria apresentar a Deus um pedido de perdão, eu me apresentava no tabernáculo com uma oferta. A pessoa vinha exclusivamente para entregar a sua oferta e fazia esse processo e depois voltava para a sua casa. Diga, a oferta faz parte do processo. E aqui, quando eu falar oferta, você pode libertar bem a sua mente, porque não estou falando apenas de dinheiro nem de bens. Eu só quero que você entenda um princípio, que é a oferta, e a oferta principal somos nós, é a nossa vida. A oferta faz parte do processo que nos coloca na presença ou numa atmosfera de manifestação da presença de Deus. Então, o acesso dessa forma, pelo átrio, pelo lugar santo e até o Santo dos Santos, mudou. Diga, mas o processo não mudou. O processo não mudou. Assim como o átrio. Pastor, eu não estou entendendo nada isso, essa palavra átrio, nunca nem ouvi. Mas aí, quando chegar em casa, se você tiver uma Bíblia, a maioria das Bíblias tem lá o desenho do tabernáculo. E o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos, são espaços que existiam no tabernáculo, como se fossem salas, mas o tabernáculo era como uma tenda, então não tem como explicar muito a você algo com paredes. Mas assim como aquelas partes do tabernáculo, diga comigo, o átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos, nós precisamos atentar para esses lugares se queremos ser visitados pela presença de Deus de uma forma impactante e transformadora. Então veja, assim como alguém chegava com um cordeiro diante do sacerdote e a carne daquele cordeiro, parte daquela carne precisava ser queimada. Só irá desfrutar de uma atmosfera de presença de Deus quem
queimar a sua carne. Queimar aqui não é no sentido literal, mas é subjugar a sua carne. Ninguém conseguirá ser envolvido pela presença de Deus, seja no culto, seja orando na sua casa, se a sua carne estiver em movimento, porque carne e sangue não podem agradar a Deus. Então, para eu usufruir de uma atmosfera cheia da presença de Deus, eu preciso subjugar a minha carne. Não é só estar sentado no culto, não. O acesso mudou, o processo não mudou. E tem crente carnal, pastora? Tem muito crente que não consegue subjugar a sua carne. E o apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção para isso. O tempo todo falando que nós não deveremos evidenciar as obras da carne. Por exemplo, quando nós jejuamos, nós subjugamos a nossa carne. A carne quer comer, tomar café, almoçar, jantar, lanchar, comer na hora de dormir, a ceia. Então, quando você decide fazer um jejum, você silencia os gritos da sua carne. Um jovem que ele não está decidido a guardar os impulsos sexuais em pureza, em transformar aquele grito do seu corpo em algo que o conduza à presença de Deus. Esse primeiro nível, irmão, precisa ser vencido. Eu quero que você compreenda que assim como havia aquele processo até o Santo dos Santos, hoje o processo é igual, só que nós somos o tabernáculo do Espírito Santo de Deus e precisamos vencer toda a oposição da nossa carne, toda a oposição da nossa alma, para que possamos liberar o nosso espírito para ouvir a Deus, para obedecer a Deus, para servir a Ele e para fazer a vontade dEle. Precisamos compreender esse processo. Então, talvez você lidere uma célula, você diz, esse irmão não rompe. Não rompe, você aconselha, daqui a pouco a pessoa está ali, não consegue ser cheio do Espírito, não consegue se posicionar, não consegue andar em aliança, não consegue ler a Bíblia, não consegue vir no culto, não consegue porque está no primeiro nível, você está barrado ali. Qualquer prazer da carne lhe arrasta, qualquer clamor da carne lhe arrasta. Você é vencido pela preguiça. Quando você está cansado, você fica em casa, não vem para a igreja, fica sentado, fica online, não vem, é vencido pelo clamor da carne. Vai ficar no nível de tornozelo ali, irmão, porque são níveis a serem vencidos. O processo não mudou. Hoje você é o tabernáculo do Espírito Santo de Deus. A casa, a morada do Espírito Santo de Deus. Então, esse é o nível mais básico, digamos assim. Então, quando você vê uma pessoa que ela serve a Deus, mas ela evidencia a obra da carne. O que é a obra da carne, irmão? Vai falando aí, vocês sabem. Contenda, inimizade, ira,
gritaria. Irmão, quando isso está tão aflorado, eu não preciso ter alguma dúvida de que você não está pleno, que você não está mergulhado na presença, porque o processo é igual. E para chegar lá, no Santo dos Santos, essas outras partes precisam ser vencidas. Diga assim: Deus só fala ao nosso espírito. O seu corpo e a sua alma se comunicam com o mundo natural. Diga: o meu espírito se comunica com o céu. Quem nasceu de novo aqui? Dê um forte aplauso ao Senhor aí. Porque se você nasceu de novo, você é alguém que consegue se comunicar com o céu e com a terra. Mas se porventura tiver alguém aqui online e você ainda não nasceu de novo, você só consegue se comunicar com a terra. Porque o seu espírito, ele ainda se encontra morto. Como a Bíblia diz, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela não consegue se comunicar com o céu. Tudo o que ela faz, está deprimido. Todo o esforço, vai assistir um filme, qualquer coisa vai envolver o corpo e a alma. Porque o espírito não se comunica. Por isso, quando alguém ainda não tem Jesus, fica se debatendo, procurando resposta para as suas dores. Nas baladas, na bebida, na religião, vai aqui e ali, nas drogas, no dinheiro, na prostituição, tudo que se comunica com a terra. Essas coisas não chegam ao seu espírito, ficam no nível do corpo e da alma. Se você pegar uma pessoa muito cansada fisicamente, trabalhou, dobrou, trabalhou à noite, aí você coloca em uma maca ali, numa massoterapeuta, vai receber uma massagem, vai ficar descansada, porque ela recebeu um suporte a nível do corpo. Mas se além de cansada fisicamente, ela tiver uma angústia, ela não vai conseguir ser preenchida pelo Espírito, pela presença, não é? Assim como o seu corpo, a sua alma é um outro nível que você avança para ter acesso a essa atmosfera da presença de Deus, que quebra todo jugo, que nos faz sentir paz, aquela paz que excede a todo o entendimento. Onde as pessoas olham e sabem que você está com problema, que você está cansado, que você está sobrecarregado, mas você está ali, porque você está numa atmosfera da presença. Porque você já foi vitorioso no nível da sua carne, no nível da sua alma. Como é que eu venço no nível da minha alma, pastora? Colocando o seu ego, a sua vontade, em sujeição à vontade de Deus. Irmãos, até Jesus fez essa oração. Ele disse: seja feita a tua vontade, não a minha. E aí, às vezes, quando o nosso ego está tão em evidência, que o líder dá um conselho, você lê a Bíblia, Deus traz uma direção, mas sua mente está obcecada em algo.
A sua alma está no controle. A sua alma está no governo. Você não ouve direção do pai, da mãe, não ouve direção do pastor, não, nem pede a direção, porque a sua alma está no comando. E tudo o que nós fazemos no nível da alma, em algum momento vai ruir, porque só a presença de Deus é plena, só a presença de Deus é completa, só a presença de Deus nos mantém de pé, independente das guerras que estivermos enfrentando. O Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em nós, é capaz de preencher todos os vazios existentes na nossa vida. Quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que ele soprou sobre aquela estrutura de barro, soprou. Um sopro do céu, um sopro divino. Irmãos, Éden não é um lugar físico. É uma atmosfera de presença de Deus. E quando Adão pecou, ele saiu dessa atmosfera. Quando eu falo atmosfera, você consegue entender o que é? Que você acorda com problemas para resolver, mas tem uma atmosfera de presença de Deus com você, guiando você. E você vai vencendo cada hora do dia. E quando chega no final do dia, você olha e diz, meu Deus, como é que eu consegui? Como é que você conseguiu? Porque a presença de Deus é com você. É assim que você consegue. Somos improváveis? Provavelmente todos nós somos. Mas somos escolhidos por quê? Porque a presença de Deus nos acompanha. Porque você acha que Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não quero ir. Eu não quero nem sair do lugar. Quando Adão foi removido do Éden, ele foi removido da presença. É como você tirar um peixe da água. A presença de Deus é vital, a nossa sobrevivência espiritual. Então nós precisamos, por isso o apóstolo Paulo disse, renuncie à carne. Toda vez que você perceber que as inclinações da carne estão lhe chamando, lhe puxando, domine sobre isso. Porque isso vai te deixar fora da presença. Adão perdeu o direito à presença. Por quê? Porque ele comeu? Não, porque ele não controlou a carne. Se eu como algo que eu não deveria comer, a minha carne está no comando ali. Eu não estou conseguindo vencer. Se eu sou casado e me envolvo com uma pessoa sexualmente que não é o meu marido, a minha esposa, é porque a carne está exercendo domínio. Fica despreocupado que você está caminhando para longe do Santo dos Santos, para longe da presença. Se eu sou crente, mas eu sou conhecido porque eu chego resolvendo, chego do meu jeito. Irmão, fica tranquilo. Toda obra da carne te afasta do Santo dos Santos. Diga, carne e sangue não podem agradar a Deus. Aquele espaço em Adão que foi preenchido com o sopro, com a presença. Ele vivia com aquilo. Quando ele saiu da presença, agora ficou um espaço vazio, que todo homem carrega, e só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Só pode ser preenchido
pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você nasceu de novo, glória a Deus, esse espaço está preenchido. Amém ou não? Amém. Então, quando você fala, sai um ar da sua boca, sai presença. Quando você canta e adora, você está atraindo a presença, atraindo anjos. Irmão, mas quando você xinga, quando você murmura, quando você fala palavras que a Bíblia diz que não deve sair da nossa boca, nenhuma palavra torpe, você está atraindo demônios. Quem já leu aqui a parábola ou o episódio, não é uma parábola, do endemoniado gadareno? Você sabe quanto é uma legião? 6.000 demônios naquele homem. 6.000 demônios. Que fazia de tudo, porque a Bíblia diz que ele se feria, se jogava no fogo, se jogava na água. Mas, irmão, se o diabo precisou de uma legião para paralisar o propósito de Deus na vida de um homem, Jesus chegou diante daquele homem com uma palavra, destronou todos os demônios. Porque o diabo pode mandar o que ele quiser, nunca vai preencher o vazio que existe dentro de cada homem. Só Jesus sozinho, só Ele é suficiente para preencher a sua necessidade. Só Jesus. Por isso que nós declaramos que Ele é o único e o suficiente Salvador. Irmãos, é triste uma pessoa que não tem Jesus. É triste um crente que não consegue controlar a sua carne. O diabo não pode controlar a sua vida. O inimigo não tem poder sobre a nossa vida. Mas uma pessoa que não tem Jesus, você já pensou? Um homem chegar àquele estágio que a sociedade já não sabia mais o que fazer com ele. Todo mundo tinha medo. O homem tinha uma força brutal, juntava vários homens, ninguém conseguia segurar. Se tornou algo fora do normal, porque aquele homem estava caminhando sem a presença. Então, querido, do mesmo modo no Antigo Testamento, que alguém chegava com o seu cordeiro, para derramar o sangue, para perdoar os pecados. Hoje, na graça, a Bíblia diz que o Cordeiro perfeito, que é Jesus, derramou o seu sangue uma única vez. E a morte de Jesus é uma morte substitutiva. Foi no seu lugar. É como se fosse você que tivesse morrido. E o sangue de Jesus não tem prazo de validade. E através desse sangue, você pode acessar a presença. Pastora, já fiz um bocado de coisa aí essa semana. Através do sangue, você pode acessar a presença. A Bíblia diz que na hora que Jesus morreu, o véu do templo, que dava para o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, que sinalizava a presença de Deus, rasgou de alto a baixo. Diga, Jesus inaugurou para mim um caminho novo e vivo. Novo. Então, quando você recebeu Jesus, é como aquele momento que Deus soprou o fôlego em Adão. Ele era apenas ali um boneco.
E quando Deus soprou a vida, o fôlego divino, o ruá, o espírito, então Adão se tornou alma vivente. Então uma pessoa sem Jesus, ela é como um zumbi, um morto-vivo. E quando ela recebe, ocorre a restituição do sopro, a restituição da presença que Adão perdeu quando pecou, mas que o último Adão, que é Jesus, nos restituiu. E hoje você pode caminhar o tempo todo na presença. Então, irmãos, se a gente for fazer essa conta, eu quero te perguntar, quantos anos tem que você é um vivo completo? Porque antes de Jesus era pela metade, só o corpo e a alma. E agora, pastora, todo esse tempo que eu perdi, bota a mão assim para receber, a Bíblia diz assim, restituir-vos-ei. Os anos que foram consumidos. Irmão, quem recebe Jesus é restituído de tudo, da sua infância, da sua adolescência, da sua idade adulta. Quando você nasce de novo, o ruá de Deus vem sobre você e você ganha o direito de acessar a presença, assim como Adão tinha ali no Éden, o tempo todo, dormir e acordar na presença. Porém, você tem que decidir, eu tenho que decidir no meu coração, todos os dias, renunciar à nossa carne. Será que eu tenho essa consciência? Não é só porque, alguém vai me ver na rua agindo dessa forma. Não fique preocupado só com seu testemunho, não. Fique preocupado em usufruir da presença. Não fique preocupado de ter alguém falando bem de você. Se preocupe que Deus esteja vendo você bem. O processo é o mesmo. Diga a alguém do seu lado, subjugue a sua carne. Negue o seu eu. Não faça a sua vontade, faça a vontade de Deus. Irmãos, o mundo está sendo preparado para o anticristo. Ninguém quer receber direção, ninguém quer fazer a vontade de Deus. Cada um quer fazer a sua própria vontade. A Bíblia diz, nos últimos dias, eu em particular creio que a gente está vivendo esse tempo. Serão dias trabalhosos. Os homens serão, homens aqui não é só o sexo masculino, mas a raça humana. Os homens serão amantes de si mesmos. E aí, sabe o que é, irmão? Crente sem paz, sem direção, tomando decisão errada, não consegue fluir, não consegue crescer, não consegue servir, porque ele está obcecado na sua própria vontade. Você precisa vencer o nível da carne, o nível da alma e dizer, Senhor, eis-me aqui. Rendido estou. Eu não quero nem saber se alguém está dizendo que eu estou fazendo jejum, que eu deveria comer, que isso aí... O processo não mudou. Você tem que passar pelo átrio, queimar a carne. Você tem que passar pelo lugar santo, renunciar à sua vontade e chegar na presença de Deus, despido de tudo que possa ser dessa terra, porque Deus só vai derramar, dispensar a voz e a presença dEle, os céus de presença dEle sobre a sua vida, no Santo dos Santos. No Santo dos Santos. Eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar. E queria perguntar para você que está aqui nessa noite, o quanto que a sua vida, ou a opção de vida que você tem levado,
tem te conduzido à presença. Você tem conseguido vencer o primeiro nível? Você tem conseguido subjugar a sua carne? Você tem conseguido vencer no nível da sua alma? Você é uma pessoa ensinável? Você é como barro na mão do oleiro? Ou é como um siri na lata? Porque a Bíblia diz que o crente precisa ser como um barro na mão do oleiro. Quando você recebe uma direção do seu líder, você entende que é Deus falando com você? Ou sua alma fica... Você pode dizer como o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo. Ou quando dá o São João, você diz: me segura, Jesus, me segura, me segura, me segura. Carnaval, São João. Você não vai, mas fica. Eu vou até viajar, viu? Você está queimando no átrio aquilo que o seu corpo, a sua carne deseja? Ou você está sendo vencido pela sua carne? Diga: carne e sangue não podem agradar a Deus. Puxa, pastora, eu pensei que a presença de Deus aqui no culto, na igreja, está todo mundo na presença de Deus. Irmãos, Deus está aqui nesse lugar. Deus, Ele está aqui nesse lugar. Porém, o acesso ao seu espírito. Tem muita gente que vem ao culto, mas ele não desfrutou da presença. Cumpriu uma obrigação religiosa. A presença, ela caminha com você. Como é a sua alma? Você consegue exercer domínio sobre as vozes da sua alma? Porque é muito comum você ver pessoas que confundem as ações da alma com a ação do espírito. Tem pessoas que são mais emotivas. Tem pessoas que vêm para o culto e um louvor muito edificante vai fazer ela chorar. Mas quando o culto acaba, acabou também o choro, porque foi da alma. E tem alguém que não é tão emotivo assim, que vai estar ali sentado, ou com os olhos fechados, mas em uma conexão tão profunda com a presença de Deus, sem chorar, sem expressar de uma forma visível às pessoas aqui. Não foi à toa que Jesus disse assim: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ele estava falando de você vencer os níveis do átrio e o nível do lugar santo, para que você chegue pleno no terceiro nível, o Santo dos Santos hoje. O lugar onde Deus habita é o seu espírito. É o lugar onde Deus fala com você. Mas você precisa entender que a sua carne e a sua alma ficam na frente. Diga: Deus fala comigo no meu espírito. Então eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso entender que quando o Senhor me diz: mortifique a sua carne, subjugue a sua vontade, seja ensinável, seja moldável. Eu preciso alimentar o meu espírito. Eu preciso adorar. Eu preciso orar.
Eu preciso ouvir a palavra com uma disposição de praticar. Diga comigo assim: o verdadeiro avivamento nasce da morte, da carne e do ego. Aí só resta para você desfrutar da presença dele, ouvir a voz dele de manhã, de tarde, de noite. Eu estava conversando há pouco com a discípula, ela dizendo tantas vozes na minha direção, e eu fiquei somente com a voz de Deus. O avivamento nasce da morte. Mas a gente está vivendo um tempo trabalhoso, onde os homens são amantes de si mesmos, onde as pessoas querem ostentar que tem a presença de Deus, sem queimar a carne no átrio. Sem negar a sua própria vontade. E nós precisamos ser vencedores nesses dois níveis, para sermos restituídos em todo o tempo da presença. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e eu quero orar com você. Irmão, eu não sei, imagino que todos aqui já tiveram essa experiência, na qual você entrou em oração no seu quarto ou até aqui na igreja, com a intenção de pedir algo a Deus, mas a presença dele foi envolvendo o seu coração. E você somente agora está desfrutando aquela presença, e a sua mente natural até esquece o que você ia pedir. Uma necessidade para ser suprida, e você fica ali, eu só quero a presença. Eu só quero a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre cada homem e mulher, sobre cada jovem, Senhor, aqui nesse lugar. Pedir, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos. Pedir, meu Deus, que o Espírito Santo nos convença que todos os dias precisamos subjugar a nossa carne, resistir aos prazeres da carne, resistir aos apelos da nossa carne. Que o Senhor nos ajude a todo dia nos apresentarmos diante de Deus como um sacrifício vivo. Meu Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Que o nosso coração encontre o caminho da humildade, para que possamos orar como Jesus e dizer: seja feita a tua vontade. Que o Senhor nos dê vitória no nível do corpo, no nível da alma, e que possamos ser saciados em todo o tempo pela tua presença. Que o acesso, que é o véu que foi rasgado e nos colocou no Santo dos Santos, diante da tua presença. A presença que alegra, a presença que consola, a presença que dá direção, a presença que mostra o caminho, a tua presença que nos preenche, a tua presença que nos dá esperança, a tua presença que é suficiente para que possamos sobreviver nos dias difíceis. Senhor, nos ajude a valorizar a presença, nos ajude, Senhor, a
a triunfarmos sobre a carne, a triunfarmos sobre a alma. Nós queremos dizer como Moisés nessa noite: se a tua presença não for conosco, não queremos nos mover, não queremos realizar nada. Se a tua presença não a prioridade nas nossas vidas, coloca a mão no seu coração, diga: Senhor, eu desejo viver todos os meus dias envolvido na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.